Pessoal, aqui quem vos fala é o professor, advogado Tiago Bezerra de Mello, diretor executivo do NEJUP, Núcleo de Estudos Jurídicos de Pernambuco. Essa é uma empresa de viés acadêmico em que foi fundada em 2009 e cujo interesse maior é levar ao povo, à população, o conhecimento jurídico. Então, pessoal, vem comigo para participarmos do nosso primeiro programa, primeiro episódio, no NEJUP por Tiago Bezerra de Mello. O NEJUP, em parceria com o Grupo Ilha, disponibiliza este canal com viés informativo, não só para a comunidade jurídica, mas também para a sociedade em geral. E dessa forma, estamos aqui com o anfitrião da casa, o empresário Bill. Bill, o que é que você está achando, você está acreditando nessa nossa parceria? Bem, Tiago, eu acho uma parceria muito legal, o NEJUP, em parceria com o Grupo Ilha, não só para a sociedade jurídica ter a informação, mas também para a sociedade civil ter essas informações e poderem procurar seus direitos, tá certo? Então eu acho muito importante, Tiago. Verdade, Bill. E o interessante é que o programa NEJUP por Tiago Bezerra de Mello, ela tem esse viés, né? Ele tem esse viés informativo para que as pessoas possam conhecer melhor dos seus direitos. Acredita-se então que o direito precisa ser traduzido da melhor forma possível para que as pessoas possam compreender melhor o cenário em que se encontram. Dessa forma, agradecemos de todo o nosso coração, Deus, pela essa nossa parceria. Agradeço você, Tiago Bezerra de Mello, e é muito importante. Um forte abraço, pessoal. Tudo bom. Ilha Camarões, um espaço amplo e privilegiado em Boa Viagem, com excelente atendimento para reunir amigos e saborear os melhores camarões e frutos do mar do Recife. Ilha Camarões, navegantes com Antônio Falcão. Estou aqui com meu amigo e advogado, professor de Direito Civil, Mário Godoy, já bastante conhecido pela comunidade jurídica brasileira. E hoje vamos tratar de um tema bastante interessante, que é justamente sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mário, muito se discute acerca de como o Estatuto ele veio para impactar a ordem jurídica brasileira, principalmente com relação à visão mais tradicional do direito. O que podemos conceber melhor sobre isso? Primeiramente, agradecer o convite do meu nobre amigo Tiago Bezerra de Mello, que muito me honra. E estou aqui presente exatamente com o objetivo de debater, junto com ele, com vocês, por tabela, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós podemos, Tiago, abreviadamente chamar de EPD. Esse estatuto começou a vigorar no Brasil a partir de 5 de janeiro de 2016 e trouxe um impacto muito profundo nas relações jurídicas de modo geral. E quando eu falo relações jurídicas, eu não estou me reportando apenas ao âmbito restrito do direito civil, mas também direito eleitoral, administrativo, dentre outras ramificações do nosso ordenamento. Para você ter uma ideia, Tiago, os deficientes mentais podem praticar todos os atos jurídicos que nós, a princípio, praticamos. Os deficientes mentais, eles podem firmar contratos, eles podem convolar casamento, podem firmar testamento, podem, inclusive, se candidatar a mandatos eletivos. Nós podemos, já nessa eleição, fazermos nosso primeiro prefeito, nosso primeiro vereador deficiente mental, o que é muito importante. Interessante. Professor Mário, então quer dizer que aquele estudo da incapacidade absoluta, né? Como é que fica isso então agora nesse novo cenário, com o novo estatuto? As incapacidades sofreram uma reviravolta de mais de 180 graus. Para você ter uma ideia, quem era incapaz deixou de ser.
O artigo 3º do Código Civil somente considera absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto. Apenas os menores de 16 anos é que são tratados como absolutamente incapazes. Ao passo que os relativamente incapazes dividem-se em 4 grupos. Nós temos os maiores de 16 e menores de 18 anos, as pessoas que sofrem de ebriez habitual ou que são viciadas em tóxicos, todos aqueles que não puderem expressar sua vontade e, finalmente, os pródigos. Como dá para perceber, os deficientes mentais foram excluídos do rol dos incapazes. Atualmente, eles passam a ter plena e absoluta capacidade civil, como qualquer um de nós. Interessante. Então quer dizer que o Instituto da Curatela, diante deste novo cenário, se extinguiu? A curatela passa a ser medida excepcional. O que se percebe com o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a sua gradativa substituição pela tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada, que é um instituto criado pelo direito italiano e que chega no Brasil por via do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para você ter uma ideia, Tiago, o deficiente mental passa agora a ter a necessidade de 2 apoiadores. E quem são os apoiadores? São as pessoas que vão apoiá-lo na tomada de decisão. E quem escolhe os apoiadores é o próprio deficiente mental. O deficiente mental passa a ter autonomia de vontade para dizer quem seriam esses apoiadores, que serão meros conselheiros. Não são requisitos necessários à validade dos atos. Não. Os apoiadores surgem tão somente para aconselhar e assessorar o deficiente mental na tomada de decisões. Agora, claro, os casos mais sérios, em que realmente for impossível o pronunciamento da vontade da pessoa com deficiência mental, ainda vai existir a figura do curador, que passa a ser, repito mais uma vez, uma figura excepcional, já que o Estatuto passa a substituí-lo pela figura do apoiador. Interessante. Professor Mário, com relação ao casamento e com relação ao regime de bens do casamento firmado entre uma pessoa que é portadora de uma deficiência mental, tá? E esta pessoa que vai casar com ele, como é que ficaria isso então? Seria uma separação, uma pegadora de bens? Uma cautela que não foi buscada pelo Estatuto. Os deficientes mentais, eles podem simplesmente casar por qualquer regime de bens. Então, de repente, o cidadão seduz uma mulher deficiente mental rica, e há muitas disponíveis. Começa a fazer a cabeça dela para um casamento de comunhão universal de bens. Casa-se com ela. Consumado o casamento, no mesmo dia, esse cidadão entra com requerimento de divórcio, já que o divórcio desde 2010 passa a ser atemporal. O divórcio não tem data nem tempo para seu requerimento. Ele pode ser pleiteado inclusive no próprio dia do casamento. De sorte que, se esse casamento se consumar por comunhão universal de bens, e a pessoa que se casou com o deficiente ou com a deficiente mental entrar com requerimento de divórcio, sendo o casamento pela comunhão universal, ele já vai ter direito a 50% do patrimônio da pessoa deficiente. E aí fica o alerta: será que o Estatuto protegeu o deficiente mental nesse ponto de vista? Entendo que não. Entendo que ele vai sair perdendo. Mesmo porque, quando a pessoa tem mais de 70 anos de idade, a lei impõe o regime da separação obrigatória de bens. É uma cautela que existe para os septuagenários e que não foi tomada com relação aos portadores de deficiência mental, o que é sério, o que é grave. Um outro questionamento que a sociedade civil tem diz respeito com relação àquela pessoa que se encontra no estado de coma. Como então o Estatuto da Pessoa com Deficiência ela vem a tutelar esta pessoa nesta situação que se encontra? Tiago, esse foi um dos grandes absurdos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Simplesmente, a pessoa em coma, que antes era considerada absolutamente incapaz, passa a ser enquadrada no rol dos relativamente incapazes. Como é que uma pessoa em coma pode ser relativamente incapaz? Relativamente incapaz, qualquer estudante de direito sabe disso. Assina seus contratos assistido. Ou seja, é necessário que se colete a assinatura do relativamente incapaz e do seu assistente. E simplesmente esse estatuto alocou a pessoa em coma como relativamente incapaz.
Eu já participei de 3 congressos promovidos aqui em Recife sobre o assunto e em um deles, um advogado me fez uma sugestão: professor, então pega o polegar da pessoa em coma, imprime lá na tinta e conduz a impressão do documento. Uma loucura completa. Uma pessoa em coma simplesmente ela não pode pronunciar sua vontade e o estatuto a coloca como se fosse relativamente incapaz. Nesse caso temos um verdadeiro absurdo jurídico. É como se a lei quisesse transformar o preto no cor-de-rosa. Então, na sua opinião, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela se adequa à realidade socio-jurídica brasileira? Não se adequa. Eu defendo veementemente que esse estatuto merece ser revogado. Ele é incoerente, ele contraria dispositivos constitucionais, sobretudo no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, já que o deficiente vai sair perdendo com ele, e sem falar no retrocesso que vai haver caso o deficiente mental pratique seus atos em igualdade de condições com os demais, sendo ele, deficiente mental, uma pessoa que não se encontra socialmente igual a todos nós. Na verdade, o que o deficiente mental merece é proteção, é tutela, e não esse tratamento igualitário. Afinal, como diria Rui Barbosa, o princípio da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente aos desiguais na medida em que eles se desigualam. E nesse ponto específico, querer igualar o deficiente mental no que tange ao exercício da plena capacidade civil às demais pessoas é muito mais um retrocesso do que um avanço. Mário, alguns questionamentos surgiram com relação ao Estatuto e mais ainda com relação à figura da interdição. Como ficaria então a pessoa que está interditada, for interditada, né? Haja vista o Código Civil, estipulou a figura da interdição, e de repente agora nós estamos aí com esse estatuto em que ele parece que ele conflita com o Código Civil vigente. Então como ficaria essa situação da interdição? Na verdade, Tiago, nenhuma sentença de interdição transita em julgado. É bom deixar claro isso, que sentença de interdição não faz coisa julgada material. A qualquer momento, a sentença de interdição, ela pode ser revista. Então, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai haver uma verdadeira revolução nessa matéria, porque as antigas sentenças de interdição vão perder sua eficácia, de modo a adequar o deficiente mental ao novo regime, conforme eu já falei, né? Transformar gradativamente a figura do curador na figura do apoiador, que é escolhido pelo próprio deficiente mental. Bem, nós temos aqui a presença do advogado e professor, meu nobre amigo, né, Mário Godoy, que nos brinda nesse momento com essas informações altamente relevantes para a sociedade civil. Espero que todos tenham aprendido, né, com o nosso mestre. Muito obrigado, professor Mário. Eu que agradeço, Thiago. Valeu. Olá pessoal, estamos tratando aqui neste bloco de um assunto assim extraordinário, que é a linguagem do vestuário jurídico. E para tanto, estamos com a presença ilustre aqui, né, da empresária, diretora executiva da S. Andrade Gravatas, que vai nos explicar melhor como é que está sendo essa inovação no pensamento jurídico pernambucano, não é verdade? Acerca da linguagem do vestuário jurídico. Qual a sua importância para o operador de direito conhecer melhor de como deve se portar, de como se deve se conduzir na linguagem do vestuário, como eles devem pôr o melhor terno, a melhor camisa e a melhor gravata para operar melhor o direito. Tiago, eu que agradeço essa oportunidade e me sinto honrada. Eu espero contribuir de uma forma positiva com tudo que se refere à moda executiva, né, e como o operador de direito deve se vestir. Pessoal, preste bem atenção. Algumas pessoas fazem um questionamento acerca de quando se construiu a ideia de se utilizar a gravata como um instrumento, uma indumentária, um acessório que se torna, digamos assim, indispensável
para o operador do direito. Então, Sheila, gostaria de saber da sua pessoa, quando é que começa essa ideia de que o operador do direito ele tem sim que utilizar-se da gravata? Então, Tiago, uma curiosidade, né, que muitos até já me perguntaram, qual é a origem da gravata? Você sabia que em meados do século XVII, na Europa, mais precisamente na França, a gravata ela era utilizada por homens e mulheres, como lenços, Tiago. A gravata mais se assemelhava a um lenço e era utilizada para enxugar o suor do rosto. Você veja que a mudança, hoje temos a gravata como acessório essencial para o operador do direito se apresentar bem nas audiências, nos tribunais. É uma peça fundamental para que se mostre como sinônimo de elegância, de sofisticação, de seriedade. A gravata é uma peça fundamental. Sheila, é interessante com relação à gravata, porque eu me lembro bem que quando eu era estudante de direito, um professor, certa vez, ele falava muito sobre a linguagem do vestuário jurídico. E dentro da linguagem do vestuário jurídico se falava de um acessório indispensável que é justamente a gravata. Então, eu pude observar em algumas pesquisas que eu realizei, vasculhando, estudando, e verifiquei que alguns centros de pesquisas, realmente centros de pesquisas na área da psicologia e da neurociência, identificando que a cor da gravata influencia e muito no operador do direito para o papel decisório, quando está no tribunal, em tribunais, em audiências. E aí, Sheila, o que a gente pode entender de qual seria a melhor cor, para que o operador do direito pudesse se utilizar? Sem dúvida, Tiago, que esse estudo é real. Acontece que as cores, elas representam muito, inclusive nas gravatas. A cor que é mais utilizada nas audiências e tribunais, que representa mais poder, sinônimo de imponência, sem dúvida, Tiago, é o vermelho. Eu trouxe até um aqui como uma demonstração. O vermelho é uma cor que representa o poder, a imponência. Então, use vermelho, que com certeza você não vai errar. Nas audiências, situações de contratos que você for fazer, negócios, com certeza é o vermelho. Com licença, Sheila. Então quer dizer que o vermelho, na linguagem do vestuário, na arte da comunicação do operador do direito, ela é, como se diz, é a cor marcante. E é a cor que realmente ela tem um poder de persuasão bastante elevado, não é isso, Sheila? Com certeza, Tiago. Pois é. E engraçado, né, Sheila? O que eu encontro também é que muitos colegas operadores do direito, muitos homens, hoje em dia estão mais vaidosos. Porém, eu acredito que você também tem alguns clientes que se deparam com essa situação que não sabem nem sequer dar um nó de gravata, não é verdade? Então assim, Sheila, quais são os tipos de nó de gravata que nós temos? Como se dá um nó de gravata? E que tipo de gravata, seja gravata slim ou não, que deve se utilizar naquele momento em que você vai utilizar também o seu paletó? Porque parece que também tem aquela ideia de que o tipo de gravata condiz também com o tipo de lapela do seu paletó. É isso, Sheila? Com certeza, Tiago. Olha só, voltando àquela questão que você bem mencionou aí, existe realmente homens que não sabem dar um nó de gravata. Inclusive pedem para deixar o nó pronto. Ele fala, Sheila, você tem como fazer o nó para mim? Então, eu tive que aprender a fazer o nó, então assim, você veja que a mulher, ela hoje não tem o hábito de usar gravatas, mas é algo simples de se fazer, que é o nó, tá? Eu aprendi o nó simples. Existe também o nó pequeno, que é mais apropriado para gravata, uma textura mais grossa, certo? O colarinho mais fechado. Eu tenho o nó Windsor, que é aquele nó mais encorpado, chamado também de inglês, certo? O semi-Windsor, ele já é para aquele homem mais discreto, que não gosta mais muito de se expor. Então é uma mistura do Windsor com um nó duplo simples, tá? Existe o nó duplo simples, é aquele que você vai usar uma gravata com a textura mais fina, certo? Ele vai ter um acabamento em dobro e é mais utilizado para uma camisa com colarinho italiano, entendeu? Eu, Tiago, nessa parte de vestimenta, que eu também trabalho com a parte de camisaria,
A camisa colarinho italiano, ela requer, por ela ser mais aberta, ela requer uma gravata mais encorpada, um nó mais robusto, tá? E quanto mais o colarinho fechado, a gravata pode ser mais slim, certo? Voltando à questão do terno. O terno, gravata slim, o terno deve seguir o mesmo padrão, a mesma padronagem, sendo slim também. Certo? Como eu estou usando aqui, desculpa, não é verdade? Isso. Como eu estou usando aqui essa gravata, né, da S&W de gravatas, tá? Então assim a gente começa a casar bem, não é? Aqui a gravata slim com a lapela, não é isso? Perfeito, Tiago, você está muito elegante. Obrigado. Então a gravata slim também a gente tem que perceber, por exemplo, que existe todo um caimento. Por exemplo, um homem que às vezes é muito alto, né? A gravata slim ela vai ficar um pouco perdida, então é bom que ele use uma gravata regular, como eu trouxe aqui alguns modelos, olha, você pode ver. Essa aqui já tem 7 centímetros, 7,5. Aqui a gravata slim requer que a pessoa realmente tenha um porte menor, mais mignon, para poder usar uma gravata slim, certo? Sheila, você está mencionando aqui acerca da vestimenta que deve-se o operador do direito se utilizar da melhor forma possível. E eu acredito que seja muito importante, sabe por quê, Sheila? Porque hoje essa ideia da comunicação, da relação entre o cliente e o advogado deve-se começar pela própria ideia da sua aparência em si. Não é verdade? Então acredita-se que o advogado ele deve sim estar bem apresentado, porque o cliente, quando ele adentra no seu escritório, quando ele se identifica com aquele advogado, aquele profissional, se ele estiver mal vestido, ele poderá sim ter um olhar preconceituoso. Isso, Tiago, sem dúvida. Então é bom que o operador de direito ele procure se vestir, porque uma apresentação é fundamental para que crie uma credibilidade. E com certeza o cliente vai perceber isso. A apresentação, se a pessoa, se a unha está bem cuidada, se o sorriso está bem apresentado, se a pessoa está bem, tanto pessoalmente como no exterior, como a vestimenta. Então tudo que envolve a parte de camisas, gravatas, uma excelente apresentação vai fazer toda a diferença. Interessante, né? Certo. Então, estamos observando, pessoal, que a linguagem do vestuário jurídico é muito importante para que nós venhamos a ter ciência de como devemos nos comportar enquanto operador do direito. E para tanto, eu queria perguntar aqui a Sheila como a S&W de gravatas ela tem procurado, na realidade, digamos assim, não é melhorar em si, mas incentivar na realidade as pessoas, o operador do direito, de como ele deve se comportar, utilizando da melhor forma essa consultoria jurídica, da moda jurídica, melhor dizendo. Então, Tiago, a S. Andrade existe há 4 anos. É um trabalho desenvolvido aqui na cidade, no Recife, né, em Pernambuco, e eu busquei fazer um atendimento diferenciado, onde o cliente, através de um agendamento, recebe a minha visita e lá ele tem uma verdadeira consultoria de moda, com tudo que se refere à gravata, a como ele pode se apresentar, as tendências, até os cuidados de preservar a peça, porque lavando de qualquer jeito ela vai se desgastar mais rápido, como se deixa com o nó pronto, se não deixa, se lava a seco, como é que passa. Então assim, eu procurei de uma forma diferente auxiliar a todos os meus clientes. E hoje, Tiago, eu também trabalho com a questão de camisas sob medida. São camisas personalizadas como essa aqui, que tanto o homem quanto a mulher pode estar bem vestido, apresentável no seu ambiente de trabalho. São camisas que são feitas exclusivas com a medida do cliente. Muito interessante, Sheila. Eu acredito que também muitos estão achando interessante esse diálogo, nessa conversa, tendo em vista que a linguagem do vestuário jurídico ela é muito importante. Sheila, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tá? Sucesso cada vez mais. Obrigada. E parabenizo a S&W de Gravatas por realmente estar inovando a comunidade jurídica pernambucana com essa ideia, com essa renovação da moda executiva, da moda jurídica brasileira.
Muito obrigada, Tiago. Bem, pessoal, chegamos ao término do nosso primeiro programa Neju por Tiago Bezerra de Melo. Espero que vocês tenham aprendido bastante com as informações que foram trazidas pelos nossos convidados. Esperando vocês em o nosso próximo programa. Um forte abraço e até lá, pessoal!